o postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos políticos nucleados em torno de um modelo de universidade. Qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Explicite 3 a 5 pontos principais desse projeto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de gastar talvez os primeiros 20 segundos elogiando e agradecendo às entidades esse convite. Eu acho essa atitude muito boa, que permite, na época do processo eleitoral, uma ampla discussão de ideias. Eu acho que esse é uma das vantagens que a gente deve tirar do processo eleitoral, é a discussão de ideias, e as entidades estão promovendo isso. Então, eu gostaria de cumprimentar as entidades e elogiar por esse fato. Bom, passando a resposta rapidamente aí, eu diria o seguinte, professor. Na realidade, o projeto, ele é um projeto muito mais amplo do que um projeto de grupos. É um projeto de universidade que ele tem a ver com toda a universidade, de todas as áreas da universidade, de todos os campos da universidade. É um projeto muito amplo que prevê que a Unicamp vem trilhando um caminho adequado nos últimos 46 anos e que esse caminho deve continuar. E esse caminho é muito simples de especificar. Esse caminho diz que a Unicamp, nos últimos 46 anos, ela adquiriu o status de uma universidade de pesquisa e de caráter internacional. Isso quer dizer que ela faz um ensino de qualidade, uma extensão de qualidade, uma pesquisa de qualidade, e isso deve continuar. Para passar para alguns pontos específicos que seriam partes do programa, a gente poderia dizer, o nosso programa ele vai focar centralmente em graduação. Nós queremos rever currículo, nós queremos estimular a graduação, nós queremos estimular a atividade multidisciplinar. Eu acho que esse é o foco. Por mais que a gente diga que a universidade é uma universidade de pesquisa, e é mesmo, a universidade de pesquisa, o diferencial dela, ela faz um ensino vinculando a pesquisa ao ensino, e não faz ensino. Então isso precisa ficar muito claro. A universidade de pesquisa é uma universidade que faz um ensino diferenciado. E é esse o nosso projeto, tornar cada vez mais o nosso ensino um ensino diferenciado. Eu acho que esse seria o foco central aí que nós vamos discutir. Não por acaso, na chapa nós temos junto aqui comigo o professor Marcelo Nobel, que foi pró-reitor de graduação, que fez um excelente trabalho, sendo reconhecido por todas as pessoas do campus como um dos melhores pró-reitores de graduação que nós já tivemos. Então a gente quer trazer esse projeto para a universidade e implementar isso. Ao longo da discussão eu vou abordar outros pontos específicos, mas eu gostaria de chamar a atenção que o ponto central do nosso programa vai focar na graduação. O foco vai ser a graduação. Nesse primeiro ponto eu gostaria de chamar a atenção para isso. A principal razão da elaboração da pergunta é explicitar aos candidatos a reitor que os 3 segmentos aqui representados, alunos, servidores técnicos e administrativos e professores, não aprovam candidaturas cujo objetivo é assegurar o poder. Note-se que o orçamento da Unicamp é comparável ao do município de Campinas. A folha de pagamento é uma caixa preta. Os serviços terceirizados abrem um flanco para a corrupção. Em resumo, além de parecer e ser correta, a cúpula da universidade necessariamente deve ter projetos acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão, elaborados a partir de propostas da comunidade. Esperamos que a sua candidatura tenha um plano de governo assim estruturado. Perfeito. Obrigado. Olha, eu concordo plenamente com essa análise e eu poderia dizer que pela minha história de vida, eu nunca participei do poder pelo poder. Eu sempre quis entrar, desde a minha graduação, eu fui do centro acadêmico,
fui da Associação de Médicos Residentes, fui do Sindicato dos Médicos, depois eu fui representante no Conselho de Graduação da minha faculdade, fui coordenador de pós-graduação. Eu sempre quis participar para poder ajudar a melhorar a universidade. Eu acho que aqui não tem nenhum interesse, o grupo que me apoia, de ter o poder pelo poder. A gente quer assumir o poder para fazer o melhor possível para a Unicamp. Então a ideia é essa. Candidato, para retomar a relação docente-estudante de 1994, teríamos que contratar imediatamente 2.222 professores, pois o número de docentes diminuiu de lá para cá e de estudantes aumentaram. Isso causa uma série de problemas para os estudantes, como, por exemplo, reformas que adaptam os currículos e as modalidades ao problema da falta de professores, como nos casos da FEA, da FEM, do IFISH e do IB, prejudicando a formação. Como o senhor pretende resolver essa situação no curto prazo? Olha, essa questão de contratação de professores é um ponto central e muito importante aqui. Então vamos deixar claro também que aqui nós vamos dizer duas coisas fundamentais que eu acho que vai nos balizar em toda a nossa argumentação, em tudo que vai ser dito aqui. Nosso compromisso é com a verdade e com a ética. Não pode ser um compromisso populista de vir aqui apresentar propostas que possam agradar as pessoas, mas que não são factíveis de serem feitas. Então, nós temos que trabalhar dentro de uma realidade que é o orçamento da universidade. Podemos dizer que em 94 não existia maturidade suficiente para se saber que dá para se fazer uma universidade com muito mais vagas e talvez com menos professores do que se tinha na época. Eu acho que nós não vamos voltar a ter a realidade de 94 e ninguém vai nos garantir que a realidade de 94 é a melhor possível. Eu diria que essas realidades elas são dinâmicas. O que nós precisamos ter é uma relação professor-aluno razoável. Eu diria aí, isso é individual por curso. Não dá para a gente fazer uma extrapolação geral para a universidade. O que vale para um colégio técnico não vale para o IFISH, o que vale para o IFISH não vale para a área da saúde, o que vale para a área da saúde nem sempre vale para as engenharias. Então nós temos que respeitar especificidades, entender os problemas dos locais e procurar ajudar. O que eu acho que é animador é que, ao longo do tempo, nós tivemos um comprometimento com folha de pagamento de aposentados que era muito baixo quando se fez a autonomia. 2,5% da folha era comprometido com aposentados, isso em 89. Hoje, nós estamos com 23%, 24% de comprometimento com aposentados na folha. Isso significa que nós estamos muito próximo do platô, que é entre 26% e 30%, que nós aprendemos ao longo do tempo, que é esse o platô da USP. Chegando a esse platô, nós podemos fazer a reposição quase que automática. Uma aposentadoria vai significar reposição. Então, no caso de docente, não só a aposentadoria compulsória vai ser reposta, e ela já vem sendo reposta nos últimos anos, mas eu diria que, com grande probabilidade, nós vamos conseguir repor todas as aposentadorias e ainda assim fazer um plano de crescimento. Se nós vamos atingir o número de 94, eu não sei dizer. Provavelmente não, porque a gente há de entender que nós evoluímos, nós amadurecemos, o mundo mudou, a maneira de ensinar mudou, e isso tudo tem que ser levado em conta. Hoje nós temos maneiras modernas, eu acho que essa revisão que a gente quer fazer na graduação vai implicar muito isso. Então, eu acho que essas coisas são importantes, mas o que é animador é a perspectiva que a gente tem de fazer as reposições pelo comprometimento da folha com os aposentados, que tem atingido, chegando muito próximo do platô nos últimos tempos. Atualmente, a Unicamp, quando da elaboração do orçamento, define um número de vagas para contratações de novos docentes, incluindo reposições das aposentadorias. Definido esse número, é passada a tarefa para a Comissão de Vagas Docentes fazer uma proposta de divisão entre as faculdades e institutos. Essa política não leva em consideração, da forma como deveria, as verdadeiras demandas das unidades de ensino. Na nossa visão, o que deve ser feito é um estudo profundo
das reais necessidades de contratações a curto e médio prazo por todas as unidades e, com base nesse estudo, elaborar um plano de contratação docente, visando no menor tempo possível sanar essa demanda. Esperamos que o candidato se comprometa com esses princípios. Não tem dúvida que esse é o melhor princípio. O que eu estou dizendo é que nós temos que entender e respeitar a realidade de cada local. É possível que numa área a relação aluno-professor seja maior que em outra área. Essa história da gente ter uma média da universidade nem sempre é correto. Nós precisamos respeitar a especificidade da área, entender essa especificidade, como foi colocado pela pergunta do professor Adolfo da Unicamp, nós precisamos aprofundar o conhecimento sobre as particularidades da área. Eu me comprometo a fazer isso, eu acho que nós temos que rever amplamente o processo de contratação na Unicamp, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esse é o ponto central e essencial. Se quiser ter uma universidade boa, nós precisamos contratar bem e contratar bons docentes. É isso que vai nos garantir a existência de uma universidade boa. Contratar bons docentes, contratar bons funcionários e o nosso vestibular, muito importante, selecionar muito bem os alunos, nós vamos ter bons professores, bons funcionários e bons alunos, não tem dúvida que nós vamos continuar sendo uma universidade de excelência nesse caminho. Candidato, em 2006, os funcionários da área de saúde eles foram surpreendidos com um aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Esta medida teve influência direta no aumento do estresse e do adoecimento do quadro funcional, composto em sua maioria por mulheres. O senhor se compromete com o restabelecimento da jornada de 30 horas semanais ou, como no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a esta redução de jornada? Olha, na realidade, eu acho que as coisas são colocadas de uma maneira que precisa ser explicado para as pessoas exatamente como são as coisas. As pessoas foram surpreendidas por ação do Ministério Público. Não partiu da universidade. A universidade foi obrigada a fazer um acordo onde assinou o reitor e o presidente do sindicato. Eu tenho esse documento e digo aqui, o reitor era o professor Tadeu e o presidente do sindicato era, eu vou chamar pelo apelido aqui, o nosso amigo Kiko. Eles assinaram um acordo, então ninguém foi surpreendido, O Ministério Público mandou se fazer isso. Quando se manda cumprir a lei, você tem que cumprir a lei. Nós vivemos num regime democrático que tem que se cumprir a lei. E não cabe a um candidato vir aqui fazer populismo e dizer que vai criar o melhor dos mundos para as pessoas sem possibilidade legal de fazer isso. Isso seria iludir as pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu já disse que o meu compromisso é com ética e verdade. E a verdade tem que ser dita. Infelizmente, nós não temos segurança jurídica para tomar essa atitude. Mas eu digo o seguinte, eu acho que esse é o regime correto. Eu acho que o regime de 30 horas para a área da saúde, e eu digo isso com muita tranquilidade, com muita segurança, porque eu trabalho há 26 anos na área da saúde. Eu sou um professor que eu estou presente na sala de aula, mas eu estou presente na enfermaria, estou presente no ambulatório. Nesses 26 anos de atividade, eu nunca tirei os pés do Hospital das Clínicas. Então eu trabalho lá dentro, eu sei a dificuldade que é, eu sei como aquele pessoal se sacrifica. E eu gostaria de ajudar esse pessoal, que eu estou muito próximo deles e acho que essa é uma atitude decente que a reitoria deveria tomar. Só que, mesmo atitudes decentes e corretas, elas precisam ter base legal. Se você não tem base legal para fazer uma coisa hoje, qualquer pessoa que está andando em qualquer calçada do nosso país pode te processar. A ação pública civil é uma coisa que a nossa Constituição, graças a Deus, permite que se faça, que você pode processar qualquer dirigente responsável. Nesse sentido, o reitor tem que tomar muito cuidado para que ele tome atitudes corretas, humanistas, muito bem intencionadas, mas que também tenham base legal. Então, por exemplo, para o serviço social, nós temos uma lei. Respeitamos 30 horas, não tem problema nenhum. O problema é que se eu passar a enfermagem para 30 horas, o Ministério Público vai me dizer duas coisas. Ou se reduz basicamente o salário para 30 horas também, isso as pessoas não querem, tá certo? Ou se mantém como está e não se mexe no salário. São essas as alternativas que eles nos dão e é isso que foi assinado no acordo. Então, o meu compromisso, eu diria, eu acredito nas 30 horas, eu apoio as 30 horas, eu acho que isso está corretíssimo e gostaria de ter segurança jurídica para aplicar ela.
Com segurança jurídica eu vou aplicar. No momento, não há segurança jurídica para se aplicar o regime de 30 horas. Candidato, ainda sobre a pauta das mulheres, o senhor pretende dar cabo ao processo de credenciamento junto ao MEC da DEDIC, Divisão de Educação Infantil e Complementar, como equipamento de educação? Isso já garantiria a jornada de 30 horas também para as professoras. Perfeito. Eu acho que realmente eu tive vendo as reivindicações, tanto dos funcionários quanto do pessoal da área da DEDIC. A DEDIC é uma área que vai merecer uma atenção especial. Ela já tem merecido, mas sempre essas áreas importantes e que crescem, elas merecem cada vez mais atenção especial. Algumas reformas vão precisar ser feitas lá, e essa questão é uma questão que eu considero fundamental. Nós temos que encarar ali como uma área, não só de receber as pessoas e de lazer para as crianças, mas como uma área de educação infantil. E nesse sentido, eu vou querer fazer o credenciamento no MEC, sim, eu acho que isso é correto, eu defendo isso, vou apoiar isso, vou andar atrás disso. Então não tenha dúvida que eu acho que essa é a atitude correta. Precisa aumentar funcionário lá, vamos aumentar. Lá, o que precisar ser feito, vai ser feito. Porque eu acho que é uma área essencial, que eu acho que é uma área que as pessoas tendo os filhos muito bem cuidados, elas vão trabalhar com mais tranquilidade. Então todo o apoio à DEDIC vai ser dado, no caso da gente ser eleito reitor, nossa reitoria vai se preocupar com isso, que isso é uma preocupação fundamental. Bom, Sade, como o senhor deve saber, a falta de vagas na moradia estudantil é um problema antigo da nossa universidade, né? E atualmente a gente tem um oferecimento da Unicamp de 870 vagas só no campus de Barão Geraldo, de vagas na moradia estudantil. Com o crescimento de estudantes, de número de estudantes com renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos, a demanda por vagas na moradia vem aumentando bastante, assim, e se torna urgente, principalmente nos campi de Limeira e Piracicaba, que hoje, de forma paliativa, vem sendo oferecida uma bolsa aluguel que tem em torno de R$300, assim. Isso contribui bastante, né, para a especulação imobiliária, entendendo que em torno das universidades aí essa é uma realidade. Aí eu queria saber qual é o seu plano assim, para a construção de moradia física, né, no seu tempo aí de gestão. Bom, então eu acho que realmente esse é um ponto importante, porque nós vamos vivenciar nos próximos 4 anos uma mudança não só nas universidades estaduais, mas também nas universidades federais. Nós vamos receber cada vez mais, e eu acho que nós devemos louvar essa atitude aí, muito mais alunos de escola pública e alunos de baixa renda. E nós vamos precisar ter programas muito específicos e muito bem elaborados para fixar esses alunos aqui. Não é razoável se admitir o aluno e depois não cuidar dele, porque já existe a experiência em outros países, e a África do Sul é talvez o exemplo mais importante que a gente tem. Se aumenta o acesso, mas você não dá condição de fixar as pessoas, você perde as pessoas. Então nós temos que ter uma política muito importante nesse sentido. O que é preciso ser dito aí é o seguinte: não vamos deixar nenhum aluno perder a chance de ficar na universidade por falta de moradia. Não vai acontecer isso, tá certo? A maneira que isso vai ser feito, isso precisa ser estudado com o conselho universitário. Não é o reitor que chega lá e decide, nós vamos fazer isso amanhã, não. Isso não dá para assumir uma atitude, nós vamos aumentar em tantas vagas ou não vamos aumentar as vagas, vamos aumentar a bolsa aluguel. Isso é uma coisa que quem vai decidir é o conselho universitário. O reitor preside o conselho universitário que vai decidir isso. Eu quero ter um amplo debate na comunidade, culminando com uma chegada ao conselho universitário e o conselho universitário definir isso. Se o conselho universitário definir por aumento de vagas em moradia, nós vamos construir mais. Se ele definir por aumento de bolsa, vamos para o aumento de bolsa. Mas é o que é importante para a universidade. O que a gente tem que garantir é que nenhum aluno vá evadir-se da universidade por falta de condições de moradia. Isso nós temos que garantir e isso vai ser garantido. Isso, aliás, vem sendo garantido já, né? É importante saber, então, que para o senhor a moradia é importante, mas assim, a história ela está aí para a gente relembrar, né? E desde a década de 80 existe um acordo
firmado entre o DCE, né, da época, e o reitor, o Paulo Renato, e ele se comprometeu na época em construir, em números de vaga na moradia estudantil, um total de 10% do total de estudantes, isso dividindo em todos os campos, assim. Queria saber se o senhor discorda do Paulo Renato. Não, eu poderia dizer para você que eu acompanhei o Paulo Renato, eu posso concordar e discordar com um punhado de coisa que ele fez ao longo da vida, entendeu? Se olhando historicamente é mais fácil você concordar ou discordar, tá certo? Agora eu diria que tem pessoas que discordam mais do Paulo Renato que eu. Agora, quanto a isso, eu digo o seguinte, ó, ali, quando o Paulo Renato fez aquele acordo, ele não disse que teria Bolsa Moradia, tá certo? O que a gente tem que discutir são as alternativas, não só a forma. Eu acho que a gente tem que discutir o objetivo final. O objetivo final que é importante. Não vamos perder estudante, não vamos deixar ter evasão por falta de condições sociais de morar. Isso não pode acontecer, tá certo? A maneira de fazer isso, eu acho que tem diversas. Aumentar a moradia é uma delas, tá certo? Apesar da isonomia salarial de docentes nas 3 universidades públicas paulistas, já havia discrepância nos vencimentos de docentes que ocupam a mesma função e cargo devido às gratificações diferenciadas. Atualmente, isso tem se agravado pela criação de diversos tipos de auxílios em forma e valores diferenciados nas 3 universidades e que, além de ferir o princípio da isonomia, representam, estes últimos, um rebaixamento salarial dos aposentados. Além disto, com a implantação da nova carreira docente, que introduziu níveis intermediários entre os níveis MS3 e MS5 e MS5 e MS6, e não contemplou um plano de transposição dos aposentados para essa carreira, houve na prática uma quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Qual a sua posição e como pretende tratar essas questões? Olha, eu sou um defensor da isonomia, porque eu acho que a isonomia é uma questão de princípio, porque ela fortalece a unidade das 3 universidades. Eu acho que uma força que as universidades públicas, gratuitas, de qualidade, que é o nosso projeto central, defende, é ter a união dessas 3 universidades para que se tenha muito mais força. Eu não tenho dúvida de que, isoladamente, se tem muito menos força do que a união das 3 universidades. E essa união precisa ser mantida, ela precisa ser melhor negociada. O que eu entendo é que não tem cabido a Unicamp romper esses acordos. Quem tem rompido esses acordos não é a Unicamp tem procurado melhorar esses acordos. Agora, é necessário se fazer política no CRUESP como nunca se fez anteriormente. Vai ser fundamental uma ação muito decisiva no CRUESP para se voltar a ter isonomia. Essas coisas precisam ser discutidas. Há que se entender no CRUESP que a unidade vale mais do que qualquer coisa. Um ganho aqui ou ali, ele nem sempre é vantajoso quando se perde a unidade. E a unidade é importante para todo mundo. Uma universidade não pode se achar melhor que as outras, que ela é capaz de representar mais que as outras e procurar fazer coisas isoladamente longe das outras. Eu acho que as 3 têm que andar em conjunto, eu defendo isso, vou andar atrás disso, acho que isonomia é uma questão fundamental. Devemos olhar para os nossos aposentados. Os nossos aposentados foram pessoas que se dedicaram à universidade um grande tempo. E vou dizer mais, muitos deles estão aí na ativa, atuando muito a favor da nossa universidade. Então, eu gostaria de rever, se houver alguma questão de injustiça, como foi colocado pelo professor Paulo aqui, na questão dos níveis intermediários, se isso prejudicou algum aposentado, eu acho que a gente deveria criar um processo de revisão para que se faça justiça para essas pessoas. Houve mudanças na carreira docente e, no nosso ver, é obrigação da universidade fazer a transposição dos aposentados para essa nova carreira, né? Quando a carreira foi modificada eliminando o nível MS4, houve transposição dos aposentados. Os MS4 aposentados foram transpostos para os MS5. O senhor compromete em fazer um estudo sobre essa transposição? Me comprometo a fazer um estudo sobre isso, eu acho que esse é um ponto importante. Para ser bem sincero, eu não estava atento para isso. Estou ouvindo isso pela primeira vez agora e acho perfeitamente justo, correto, me comprometo a estudar isso e se a gente chegar a bom termo, a fazer a correção para esses aposentados. Precisamos respeitar as pessoas, isso que eu acho que é o mais importante. Qualquer um que for administrar a universidade tem que pensar nisso. A universidade é feita por pessoas
pessoas que estão aqui, que passaram por aqui e que construíram essa história de sucesso que é a Unicamp. E precisamos respeitar essas pessoas e reconhecer o direito dessas pessoas. Na Unicamp existe um quadro de evasão e rotatividade entre os funcionários, né, que a gente entende que é baseado na baixa expectativa de carreira e salário que a Unicamp tem hoje. Frente a isso, a principal demanda dos trabalhadores tem sido a equiparação dos pisos salariais, né, a isonomia dos pisos salariais com a USP. Né. Sobre esse assunto, o senhor chegou a divulgar no material da sua candidatura que tem um estudo, né, a respeito e o quadro é que a reitoria nunca repassou para nós o conjunto das informações necessárias para que nós aprofundássemos os estudos e divulgássemos as reais possibilidades da isonomia. Frente a isso, eu queria saber se o senhor disponibiliza, se topa disponibilizar publicamente esse estudo, né, e qual a sua proposta para a implementação da isonomia dos pisos salariais com a USP. Perfeito. Então, olha só, esse estudo foi feito por docentes, colegas que nos apoiam do Instituto de Economia. Então, eu preciso consultá-los da possibilidade de disponibilizar isso. Eu, pessoalmente, disponibilizo, tá certo? Não tem nada a ser escondido ali, eles se basearam no que está publicado nos orçamentos da Unicamp, eles não buscaram nenhum dado escondido, não tem nenhum dado sigiloso ali, longe disso. Além disso, é feito com base nas possibilidades de crescimento econômico do Brasil nos próximos 4 anos. Se calcula que o PIB vai crescer entre 3% e 4% nos próximos... Pode não crescer, entendeu? Mas ele trabalha com um cenário pessimista, um cenário intermediário e um cenário otimista, tá certo? Nos 3 cenários, mesmo no otimista, é impossível se fazer a isonomia de um ano para o outro. Então, isso que precisa ser dito. Qual foi a intenção de fazer esse estudo? É de chegar na frente das pessoas e se comprometer ao que é possível. E não se comprometer com populismo assim, ó, vamos fazer, nós concordamos com a isonomia, vamos fazer a isonomia. Aí você faz a isonomia no primeiro ano, seu comprometimento vai de 89% ou de 88% para 95%, você torna a universidade inviável. Isso não é possível, tá certo? Vender a ideia de que é possível fazer isonomia num ano, não é. Então vamos deixar claro isso. A nossa proposta prevê isonomia em 4 anos com crescimento do PIB de 3% ao ano. O que significa isso? Significa que em alguns momentos, e esses momentos são 2014, 2015, nós vamos ter a universidade com 91%, 92% de comprometimento. Isso precisa ser acordado no Conselho Universitário. A reitoria vai defender isso. Num certo momento, se apertar o orçamento para andar atrás da isonomia, vai fazer bem para a universidade. Tá certo? Eu acho que num certo momento você valorizar as pessoas mais do que a manutenção da universidade vai ser bom. Nós não podemos tornar a universidade inviável, tá certo? Isso é que é importante. Às custas da isonomia, tornar a universidade inviável, jamais. Mas, pelo nosso estudo, é perfeitamente possível chegar à isonomia, quer dizer, nós trabalhamos na isonomia como meta para ser atingida em 4 anos, sendo que em 2 anos nós vamos ficar muito apertados e no restante dos anos nós vamos acabar compensando isso, vamos terminar a gestão, entregando a gestão com 89%, 90% de comprometimento com folha de pagamento. A boa parte desse estudo eu posso passar para vocês e consigo rapidamente a autorização, eu tenho certeza que eles não vão se opor a isso, eu tendo a autorização dos colegas que fizeram, porque você sabe que essa questão de trabalho, de autoria, você tem que respeitar. Os colegas que fizeram, eu consulto eles, e se eles não tiverem nada contra, eu passo todos os dados para vocês, não há nada a esconder, não há nenhum dado sigiloso, tá certo? A greve de 2011, ela já aconteceu, né, 2 anos atrás, né, inclusive faz 2 anos que a gente está levantando a bandeira da isonomia. Né, desde lá, nós não conseguimos, quem acompanhar o histórico vai ver que a nossa negociação com a reitoria a esse assunto, ela é quase nula, a gente não chegou a ver nenhuma posição da reitoria sobre isso. Nesse momento, o senhor já tinha essa convicção que o senhor externou a respeito da importância da isonomia, porque senão houve manifestação, né, de nem sua ou de qualquer docente que, a não ser o pessoal da Unicamp, né, no Consul, defendendo a posição e a reivindicação dos funcionários. Foi a greve que mudou sua opinião ou o senhor já tinha a opinião sobre a isonomia e talvez não externou para não desagradar o reitor? Como é isso? Não, na realidade é o seguinte, ó,
o processo de você estar na administração é um processo de aprendizado diário, tá certo? Os cenários mudam, as situações mudam, você amadurece coisas, você recebe pareceres, você muda conceitos, quer dizer, você está em constante mudança. Eu acho que isso é saudável, tá certo? Você tem que ouvir as pessoas, eu me disponho sempre a ouvir as pessoas, a conversar, a aprender bastante. Eu acho que o administrador tem que ter humildade de saber que, por mais que ele conheça a universidade, muito ele tem que aprender. E eu te digo com toda sinceridade, passei 26 anos da Unicamp, sempre que eu passei aqui eu mantive, ao lado da minha atividade docente, uma atividade administrativa procurando ajudar a universidade a melhorar. Conheci muito da universidade, conheço bastante, mas muito eu tenho para conhecer, tá certo? Eu respeito demais o sindicato e digo, o sindicato naquele momento da greve ele me ajudou a mudar de opinião. Então eu diria que a isonomia foi uma coisa que o sindicato me alertou para isso. Tá certo? Então, não tenha dúvida que o movimento que vocês fizeram, ele teve uma importância política muito grande, porque alertou a comunidade para a questão da isonomia. Mário, na última sessão do Conselho Universitário, o reitor, Fernando Costa, apresentou um estudo onde se calcula que um suposto professor titular, com muito tempo de casa, que tenha abono permanência, todos os quinquênios possíveis, sexta parte, e que tenha incorporado a maior das gratificações, que é a gratificação de reitor, ele chegaria a um salário de R$32 mil, um pouco mais que isso, assim, em torno de R$32 mil. No entanto, tanto o próprio Fernando Costa quanto o Paulão, por exemplo, já há 2 anos atrás ganhavam mais do que isso. A situação é tão grave que tem servidores ganhando na casa de R$50 mil por mês, o que é muito acima do teto constitucional. Você se compromete a publicizar a composição desses salários, que aparentemente é inexplicável, e acabar com essa imoralidade? Paulo, eu acho que são coisas que a gente precisa discutir com calma, porque isso colocado na forma de palavra de ordem nem sempre é a melhor maneira da gente conversar. Então vamos começar. Primeira coisa, não tem nada ilegal. Na Unicamp tudo acontece de maneira legal. Houve problemas no passado que foram corrigidos. Daqui para frente, desvios tipo que serão incorporados não vão mais ser incorporados. O que eu gostaria de discutir é o seguinte: o funcionário que ganha menos na Unicamp ganha X, o professor titular ganha 9 ou 10X. Eu acho que isso é justo. Qualquer sistema social-democrata no mundo, a diferença entre o menor salário e o maior salário é 9, 10 vezes, 8 vezes. Isso é um sistema evoluído. O sistema da Unicamp é assim. Se há um ou outro, e aí eu vou fazer questão de ressaltar que nem o salário do professor Fernando, nem o do professor Paulo são os maiores da universidade. Tem salários muito maiores que às vezes eu não sei por que razão vocês não citam. É que na hora vocês estão querendo se colocar contra eles, vocês citam os deles, mas tem outros que são maiores, tá certo? E eu entendo, é uma questão política, às vezes é pessoa que está mais aliada do sindicato, não vale a pena citar, mas está ali também, tá certo? Então, essa coisa, eu acho que a gente usa ela da maneira errada. O que eu queria deixar claro é o seguinte, eu acho que a diferença entre o piso e um professor titular na entrada da carreira é muito clara, é 9 ou 10 vezes. Isso deve permanecer. Nós não devemos ter diferença maior que essa. Isso é um sistema social-democrata do mundo mais evoluído. Na Alemanha é assim, na Suécia é assim, na Dinamarca é assim. Então, países que conseguiram justiça social com o sistema social-democrata têm essa diferença de salário pequena e razoável. Eu acho que esse é o que nós defendemos, isso é que precisa ficar claro. O restante, não cabe ao reitor descumprir lei em cima de fazer moralismo. Nós vimos o que deu no Brasil o caçador de Marajá. Chegar com bandeira populista, eu não me disponho a fazer. O caçador de Marajá deu no que deu, tá certo? Levantar uma bandeira aqui que nós vamos corrigir todos os problemas da Unicamp, corrigir todos os defeitos da Unicamp. Se você perguntar a minha opinião, eu defendo que gratificação não deve mais ser incorporada, tá certo? Então, o que eu digo é o seguinte, houve problemas no passado, por exemplo. Nós tivemos professores que vieram para cá, que sem fazer doutorado, chegaram a professor titular, num acordo que o professor Zefirino fez. Nós temos que entender que na montagem de uma universidade, muitas coisas precisam ser feitas e nem sempre regras estritas foram seguidas. Precisamos entender isso.
Se montou a potência que nós montamos em menos de 50 anos. Daqui para frente, temos que tomar muito cuidado para não repetir erros do passado. Você falou na diferença salarial em torno de 10 vezes, considerando o estágio inicial da carreira. A nossa Constituição estabelece o que deve ser o menor salário pago a alguém. O DIEESE, que é uma instituição que compõe o Conselho Universitário, ou seja, que a universidade reconhece, calcula esse valor, estaria hoje na ordem de R$ 2.400. Tanto quem entra no nível fundamental quanto quem entra no nível médio ganha menos que isso. Eu diria que em torno de metade dos trabalhadores da Unicamp ganham menos daquilo que que a Constituição estabelece como o mínimo para se viver, calculado pelo DIEESE. Ao mesmo tempo, você tem servidores, como você falou, que ganham até mais do que o Paulão e o reitor, né, que tem uma casa dos 50 mil. Mas a atual reitoria ela é insensível a essas diferenças salariais. Mas você falou em 10 vezes, mas se o professor titular é 12 mil, então o piso deveria ser para quem entra 1.200, isso eu não entendi. Como é que a gente vai diminuir essas diferenças? Não, eu disse o seguinte, hoje ele é entre 9 e 10 vezes, se é 12 mil, 1.400 é a entrada. Eu não quero reduzir a entrada, no nosso projeto de isonomia se prevê subir os pisos. Então eu acho que o DIEESE faz um cálculo razoável, eu acredito no cálculo do DIEESE, confio no cálculo do DIEESE, procurarei seguir o que o DIEESE faz, tá certo? Então, mas isso aí não depende só de uma atitude do reitor, essa é uma política que pode prever isso. E eu tenho certeza que a isonomia passa por isso. A isonomia, ela prevê, basicamente, uma subida no piso, porque a grande diferença é no piso. Nós temos diferença ali na frente que nós vamos ter que acertar também. Mas a ideia é reduzir essa diferença. Essa diferença hoje é 9, 10 vezes, é não ampliar. Pelo contrário, se a gente puder reduzir ela, eu acho que seria saudável. Tá certo? Então, a ideia é não ampliar essa diferença, pelo contrário, é reduzir aumentando o piso. Eu acho que o piso está baixo e precisa ser aumentado. A pergunta próxima da Unicamp se refere à avaliação docente. Como o senhor vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp? Hoje quase que exclusivamente baseada na avaliação individual, especialmente na produção de pesquisa. Adota como principais indicadores aqueles definidos pela CAPES, que são destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Qual a sua opinião sobre o sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade, e, por consequência, a dos seus docentes? Eu acho que esse, professor, é um ponto crucial. Na primeira pergunta que o senhor me fez para elencar as prioridades do programa, eu acho que essa é uma boa oportunidade de ter aqui 2 a 3 minutos para discorrer sobre esse, que é um ponto central do nosso programa. Fazendo a ligação com o que eu disse, que o nosso programa, o prioritário nele é a graduação, eu acho que nós devemos e vamos, e eu vou dizer por quê, valorizar a atuação docente na graduação. Vamos entender historicamente o que aconteceu na Unicamp. Em 93 nós tivemos o projeto Qualidade, era um momento de reafirmação da universidade, era um momento de construção da universidade, muito docente jovem, precisava se estimular as pessoas a se imbuir do método científico, a ter doutorado, a aprender o método. Isso foi muito bom. Foi bom, mas nós temos certeza que se esgotou. O que a gente quer é fazer o que a gente chama de um projeto Qualidade 2. O que é o projeto Qualidade 2? É valorizar a atuação docente no ensino. O problema é que isso é difícil de medir, porque medir pesquisa, eu diria que é simples, você tem critérios e padrões internacionais. A métrica para avaliar a qualificação docente no ensino, ela é muito local, ela é regional, ela é específica da unidade, ela pode variar dentro da mesma unidade, de departamento para departamento, mas nós devemos enfrentar isso. E eu vou dizer, gostaria aqui de aproveitar esse momento para destacar que na FCM,
nós fizemos uma reforma revolucionária no sistema de avaliação docente. E é uma reforma baseada no que tem de melhor no mundo desenvolvido. Nós nos baseamos no que acontece nas universidades na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia. O que acontece lá? Na carreira médica se divide a carreira em pesquisador ou pessoa que vai ser avaliado predominantemente pela atividade de pesquisa, pela atividade de ensino ou pela atividade profissional. Isso pode ser estendido para toda a universidade. Nós criamos isso na FCM, discutimos por 2 anos, fizemos um grande seminário de avaliação docente, tudo focando e valorizando a avaliação docente no ensino, que nós consideramos essencial, quer dizer, todo docente da Unicamp ele tem que ter uma obrigação com o ensino, isso é fundamental. O restante, ele vai escolher a área de atuação dele. Para completar, o mais importante é a avaliação do departamento. Quem tem que ser completo, fazer ensino, pesquisa e extensão é o departamento, e não o docente. O docente, ele vai sim fazer ensino, mas pode não ser a atividade prioritária dele. Ele vai fazer ensino, a atividade prioritária dele é pesquisa. Outro vai fazer ensino, a atividade dele é pesquisa e ensino. O conjunto do departamento tem que ser bom. Eu gostaria de atrelar isso, inclusive, à contratação docente. Porque se você vê que um departamento precisa de um docente mais para fazer ensino, você vai dar uma vaga para aquele departamento fazer mais ensino. Então, esse processo de avaliação, ele tem que também ser vinculado ao processo de reposição docente. Candidato, continuando na questão de avaliação, a gente está passando por uma reforma universitária, né, no Brasil como um todo, que tem como eixo central, né, a priorização do ensino privado, né, no ensino superior. E essa contaminação do setor público por uma lógica privatista também, além do estímulo ao setor privado. Na educação, essa lógica privatista ela vem sendo coroada pelo SINAES, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, né, que atualmente tem como principal instrumento a prova do ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Esse sistema não é só controverso na Unicamp, mas é controverso nacionalmente, né? E o boicote a esse ENAD, ele vem sendo, em todas as universidades públicas, ela vem acontecendo em peso. A gente, do Diretório Central dos Estudantes, gostaria de saber se o candidato acha que a Unicamp deveria continuar legitimando, né, esse ENAD, esse SINAES, que é uma postura do governo, e se a Unicamp deve continuar ou não no ENAD, se deve se retirar do ENAD. Então, eu acho que essa é uma questão importante, que eu também considero e respeito posições divergentes, entendeu? Eu acho que é o seguinte, nós temos que ter algum sistema de avaliação. O sistema de avaliação não tem jeito da gente fugir dele. E a melhor maneira é você participar por dentro. Ora, eu não posso considerar que um governo que foi eleito pelo povo, um governo que representa o Partido dos Trabalhadores, está fazendo um programa de privatizar ensino particular. O SINAES não é um programa de privatização, isso é altamente discutível. Isso é interpretação, tá certo? A nossa interpretação não é essa. A nossa interpretação é que o SINAES, ou o ENAD, pode ter defeitos que precisam ser corrigidos. Mas sistema de avaliação precisa ter, a universidade pública precisa ser avaliado. O aluno que sai da universidade pública precisa ser avaliado. Não tem dúvida disso. Nós não devemos ter medo de avaliação. O docente da universidade pública precisa ser avaliado. Nós trabalhamos para o povo. Nós trabalhamos para o povo. Vocês estudam aqui pagos pelo povo. Nós devemos satisfação ao povo. Qual satisfação que nós vamos dar ao povo? Nós precisamos dar satisfação a quem nos paga. Dar satisfação a quem nos paga é mostrar que nós fazemos um ensino de qualidade. Por isso que eu digo, vamos aperfeiçoar? Vamos aperfeiçoar. Vamos contra? Vamos contra. Mas eu não acho que o boicote é a maneira mais inteligente. Não acho. Eu discordo do boicote, estou disposto a discutir com vocês, respeito o movimento estudantil, fiz movimento estudantil, ajudei a fundar o DCE na minha cidade, fui do centro acadêmico, fiz movimento estudantil numa época muito mais difícil que hoje, acho que isso me ajudou a amadurecer e tenho a maior disposição para sentar e conversar com vocês, para sentar e conversar com o sindicato, que eu também fui do sindicato dos médicos, eu passei minha vida tendo participação nessas associações representativas. Eu respeito demais as associações representativas e me permito discordar delas também com a maior franqueza e a maior democracia. Eu acho que a gente deveria ter um debate mais aberto sobre isso, que a gente pudesse discutir nossas posições e ver onde a gente pode melhorar. Mas a minha visão hoje é que a gente melhora um sistema de avaliação colocado pelo governo federal, entrando no sistema e ajudando a melhorar o sistema de avaliação. E não
fazendo boicote. Olha, a repercussão do boicote, você está dizendo que há uma adesão em massa, eu discordo completamente. Os jornais nem noticiam mais boicote. Parece que nós estamos lendo um jornal diferente. Quando a gente lê os grandes jornais de São Paulo e do Rio, não se vê mais falar em boicote, se vê ranking das universidades, sem falar em boicote, tá certo? E nisso as universidades públicas estão se dando muito mal. O nosso dever é defender a universidade pública gratuita e de qualidade. E para isso nós temos que ter a melhor estratégia. E eu não acho que a melhor estratégia no momento é o boicote. Bom, candidato, o senhor falou então da Unicamp continuar permanecendo no ENAD. Bem como o senhor colocou desse ranking, que ele é divulgado em todas as mídias, é bem divulgado, a gente vem acreditando que o ENAD ele tem vindo cumprindo esse papel mesmo, de ranquear as universidades, né, e usar como instrumento de propaganda. Né? A universidade investe milhões para falar, o nosso colocado ficou em primeiro no ENAD, né, como instrumento de propaganda. Em alternativa a isso, a gente acha a avaliação muito importante, os estudantes da Unicamp ela vem fazendo avaliação de curso. Né? Tem um dia institucional de avaliação de curso que não vem sendo respeitado na Unicamp. Os professores têm que liberar para os estudantes fazer essa avaliação de curso, né, que os estudantes realizam, que avalia infraestrutura, avalia quadro docente, avalia moradia, avalia vários problemas como a gente levantou no debate, e esse dia não vem sendo respeitado, né, que os estudantes têm que sair para se organizar nesse dia e são ministradas aulas, cursos, não deixando que isso aconteça. A pergunta que a gente faz para o senhor é se o senhor considera que o amplo debate democrático sobre o curso como um todo, a exemplo do que se espera do dia de avaliação de curso, ele pode ser um modelo alternativo a uma simples avaliação como o ENAD é? Você acha que pode ser uma alternativa? Eu acho que ele é complementar. Eu acho que não tem nada que é perfeito em avaliação. Eu acho que nós devemos respeitar o que existe também. Eu não concordo com o exame de final de curso na área médica, que teve o exame do CRM, eu acho que ele tem uma série de defeitos, mas o pior dos mundos é boicotar ele. Nós temos que entrar lá no CRM e mudá-lo. Eu acho que o ENAD tem defeitos gravíssimos. Nós precisamos entrar, ajudar o Ministério da Educação a mudar isso. Não podemos sempre interpretar que todo ministro da Educação é um indivíduo mal intencionado que quer privatizar o ensino. Ora, o ministro da Educação é colega nosso aqui da universidade, tá certo? Ele tem uma atuação e uma militância que ninguém pode dizer que ele é um privatista. Então, eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado com equívocos. Quando a gente acha que tem uma pessoa que a gente pode confiar, nós devemos ajudar a melhorar o sistema de avaliação. Então, eu entendo que esse dia de avaliação, ele é excelente. Devemos aproveitá-lo, estimular as pessoas a participar mais. Mas ele não substitui outras formas de avaliação. Pode até ser que o ENAD não seja a melhor forma, mas devemos discutir com calma, com democracia e olhando para experiências do mundo, porque nós não estamos inventando avaliação aqui no Brasil. A avaliação já existe no mundo desenvolvido em muitos locais. Devemos ter a responsabilidade de prestar contas à sociedade do que fazemos aqui. A melhor maneira de fazer isso podemos até discutir, mas a sociedade quer que tenhamos uma avaliação séria e externa. Ela não pode ser corporativa, intramuros exclusivamente. É necessário que tenhamos uma avaliação externa também. Antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da quota-parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e mais tarde para os atuais 9,57%. Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57% de fato têm sido repassados para as universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do CIGEL, detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as universidades devido aos expurgos à quota-parte, dos recursos destinados ao programa da habitação e juros, correções monetárias de ICMS recebidos em atraso, entre outros pelo governo. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes, no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades o montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012.
qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizado pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados? Sou completamente favorável a que a gente lute por aumentar esse percentual. Eu acho que é preciso mostrar para a população o bem que a universidade pública, gratuita e de qualidade faz para o Estado de São Paulo. Esse é um dos diferenciais do Estado de São Paulo. Nenhum governador de São Paulo tratou bem a universidade. Eu diria que todos deveriam ter tratado muito bem a universidade. E nenhum deles tratou a universidade muito bem. A crítica a todos que passaram pós-autonomia ou antes da autonomia. A gente vê nos programas, eles dizem, nós temos as melhores estradas, nós temos alguma coisa que economiza tempo, nós temos refeição, mas ninguém diz que nós temos as melhores universidades do Brasil por conta de um percentual que é investido aqui há anos e que realmente precisa se aumentar. Então eu defendo que se aumente esse percentual, vou lutar por isso e sou contra se descontar do percentual os prêmios que se dão no Nota Fiscal Paulista, tá certo? Essa é uma informação que eu não tinha, eu acho que é uma informação importante, vamos lutar para aumentar. Olha, nós vamos ter possibilidade de negociar com o governo isso, nós vamos, nas universidades, implantar programas de inclusão social e de ações afirmativas, que são programas importantíssimos. Eu acho que é um importante momento para a gente continuar negociando e não parar de negociar nunca isso. Nós não podemos nos conformar com pouco menos que 10% do montante do ICMS. Sabemos que podemos oferecer um bom serviço à população se esse percentual for aumentado. Nós podemos ter um compromisso de ampliar bastante a universidade pública e gratuita de qualidade para a população. Esse é o nosso desejo, essa vai ser uma luta que nós vamos continuar nela, porque eu considero ela muito importante. Embora eu sei que é uma luta difícil. Não sou inocente de achar que uma luta que a gente está nela há mais de 20 anos, nós vamos ter facilidade de ganhar essa luta. Mas não devemos desistir dela. Essa é uma luta importante, porque é justa e porque vai fazer muito bem para o Estado de São Paulo, para a população de São Paulo. Candidato, quando foi decidida a criação do novo campus de Limeira, a Faculdade de Ciências Aplicadas, a construção desse campus foi condicionada ao aumento do repasse de mais 0,05% do ICMS para a manutenção desse campus, né? Com promessa, inclusive, do então governador Geraldo Alckmin. Hoje, depois de 5 anos, né, o campus vem funcionando com várias precariedades, seja a questão da falta de infraestrutura, salas superlotadas, falta de laboratórios, mesmo as quadras e as calçadas em situação de risco, a inexistência de moradia estudantil. E a gente gostaria de saber se o senhor vai assumir publicamente o compromisso, né, de lutar em defesa desse repasse de 0,05% para a Faculdade de Ciências Aplicadas e do aumento do ICMS como um todo. Perfeito. Eu acho que, Diana, você coloca uma questão que realmente é importante. Eu posso falar com uma certa dose de conhecimento, naturalmente que sem arrogância, porque eu fui diretor pro tempore do campus em Limeira por 1 ano. Eu fiquei lá, eu vivenciei isso, eu ajudei a implantar o campus de Limeira e eu sei das dificuldades que existem lá, tá certo? Elas são reais, mas talvez não tenham o tom que você deu. São reais as dificuldades. Eu acho que toda universidade pública, ela tem dificuldade em fazer obras, e essas dificuldades não estão só na falta de dinheiro, na maneira de se aplicar o dinheiro, tá certo? Então, eu diria que a reitoria atual, ela tem procurado suprir o que o governo prometeu e não deu. Eu diria o seguinte, vamos deixar claro, o governo enganou o nosso reitor anterior. Quando prometeu a ele aceitou isso, convenceu o Consul que tinha conversado com o governador. O Consul foi enganado, vamos dizer isso, vamos dizer claramente, o Consul foi enganado. Agora, qual que é a maneira da gente corrigir? Lutar, eu me disponho a ir atrás disso, a lutar por esse percentual a mais e jamais abandonar Limeira. Limeira é um campus que tem ido muito bem, ele vai ser orgulho da Unicamp, tá certo? Eu acho que nós precisamos dar um apoio grande para Limeira, quer dizer, sem tirar
o olhar e a proteção que precisa ser dado para Limeira, porque Limeira precisa mais de docente do que qualquer outro lugar no campus. Por isso que eu disse que a relação professor-aluno precisa ser discutida lugar a lugar. Limeira precisa mais, nós precisamos dar mais docente para Limeira. E não esquecer de continuar lutando por esse percentual que foi prometido e nos foi negado. Candidato Mário, a atual reitoria, apesar de admitir formalmente que o trabalhador tem direito à greve, trabalha da seguinte forma: não negocia, empurra os trabalhadores à greve e depois corta o ponto. Na greve de 2010, por exemplo, houve vários processos, criminais e administrativos contra 10 trabalhadores. Na greve de 2011, houve 2 punições a um grupo de trabalhadores, a um conjunto de trabalhadores que participaram da greve, que foi o desconto do salário, o lerite zerado durante o mês de dezembro e janeiro, e as férias retiradas dos trabalhadores. Você vai acabar com essa política inventada pelo atual reitor Fernando Costa, ou teremos o mínimo de democracia na universidade? Olha, deixa eu te dizer, eu vou dizer muito claramente o meu jeito de ser. Eu já comecei a contar aqui. Desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, na década de 70, eu fui atento a ser um aluno que não ia ser só o profissional da área, eu não ia me dedicar exclusivamente à minha profissão. Eu tive sempre uma participação como cidadão, lutei por democracia. Naquele tempo, quando nós constituímos um DCE na cidade, era um negócio de risco. A gente tinha que fazer tudo escondido. Eu participei da primeira reunião da UNE, em 1977, na PUC, em São Paulo, quando houve mais de 700 presos, tá certo? Então, eu tenho uma história de lutar por democracia. Esteja certo que eu não vou trair meus princípios jamais. Eu sou um democrata, eu fui sindicalista, eu fui do movimento estudantil, eu fui do movimento de residente, eu respeito o sindicato, eu respeito o DCE e tenho um grande respeito pela nossa do Unicamp. Tá certo? Acho que a do Unicamp tem um papel essencial na universidade. Então, o que eu puder dialogar com essas pessoas, eu vou dialogar, tá certo? Eu não vou nem dizer greve, vamos evitar a greve, vamos conversar para evitar a greve, vamos negociar para evitar a greve. Se chegar a ter que entrar em greve, vamos respeitar. A greve hoje, ela é normatizada por lei, vamos seguir o que está na lei, mas antes disso, vamos negociar. Então, a minha disposição é de negociar, tá certo? E essa é a minha prática. Converso com os funcionários da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os alunos da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os docentes da Faculdade de Ciências Médicas, converso com os funcionários que estavam no campus em Limeira quando eu passei lá, com os alunos e com os docentes. A minha prática é de conversar. No sistema democrático, você pode nem sempre ganhar. Faz parte do sistema democrático, nem sempre você vai conseguir que suas ideias sejam vencedoras, mas você precisa ouvir e você precisa ser escutado com muito respeito. Isso é muito importante. Feito isso, passa a haver um respeito mútuo que eu acho que é fundamental, tá certo? Eu entendo que o professor Fernando, ele tem traços de personalidade que são completamente diferentes dos meus, tá certo? E isso eu acho que é fundamental para dizer do meu jeito de ser e do jeito que eu vou querer que seja a minha administração. Mas eu estou disposto a criar um programa que vai se chamar Universidade Portas Abertas, onde eu não vou conversar só com o sindicato ou com o DCE, eu vou conversar com um conjunto de funcionários, com um conjunto de alunos, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, vamos debater tópicos lá, vamos debater sobre carreira docente, vamos debater sobre carreira de funcionário, vamos debater sobre moradia estudantil. Esses amplos debates, nós perdemos eles muito na universidade. Aliado a programas culturais que a gente quer implantar, a gente quer viver realmente um ambiente democrático de muita discussão nos próximos 4 anos nessa universidade. E eu garanto que na nossa administração isso vai acontecer. No debate você tem insistido em dizer que a sua gestão prezará pelo diálogo com as entidades, prezará pelo debate democrático. Se isso é fato na sua gestão, por que durante o período que você esteve no Consui, que foi o período da greve, não houve nenhuma manifestação da sua parte e também não houve nenhuma manifestação daqueles que compõem hoje a atual gestão da reitoria e que estão apoiando a sua candidatura? Deixa eu te dizer, o Consul, com 72 membros, ele nem sempre é o melhor local para você fazer uma manifestação desse tipo,
tá certo? Às vezes você precisa fazer uma explicação muito longa para tentar convencer uma pessoa que aquela posição dela de não dialogar não é a melhor. E às vezes você faz isso de bastidor, tá certo? Então, quando você precisa fazer uma argumentação longa, nem sempre a manifestação pública é a mais fácil, é a mais simples. Porque eu acho que há coisas complexas que precisam ser discutidas nessa falta de diálogo, tá certo? Isso não é trivial. Eu acho que tem coisas que a gente precisaria discutir melhor aí. Agora, eu digo o seguinte, não olhem o que eu estou falando, olhem o que eu fiz, tá certo? Eu jamais tive problema. Eu posso até discutir com os alunos, até levantar minha voz. Às vezes acontece que eu me exalto, tá certo? Eu sou muito de defender minhas ideias com muita garra, então às vezes eu me exalto, mas depois eu peço desculpa. Eu não acho que se deve exaltar na discussão também, mas jamais negar a discussão. Jamais. O sistema democrático, sem discussão, ele não existe. Então nós lutamos por democracia. Hoje, acho que é uma maravilha viver no sistema democrático. E a dificuldade do sistema democrático é que ele custa caro, custa tempo, paciência. A vida é assim. Você quer viver no sistema democrático, você tem que gastar tempo conversando com as pessoas. E eu estou disposto a essa conversa e essa tem sido minha prática. Candidato, você estava colocando agora a respeito de defender a democracia, a participação nos espaços democráticos, né? Só que observando a universidade, ainda hoje, a estrutura é extremamente antidemocrática, né? Tendo em vista que os principais órgãos colegiados, inclusive o Conselho Universitário, tem uma representação que segue a proporção que é de 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção também é válida para a consulta para reitor, que também reflete essa imensa disparidade, né, que não corresponde à democracia de fato, né? Como se os estudantes e os técnicos administrativos não fossem considerados como sujeitos ativos e importantes na construção da universidade, né? Nesse sentido, a gente gostaria de saber como o senhor fará para que os estudantes tenham a voz efetivamente ouvida na universidade e que a representação paritária seja garantida nos colegiados e nos outros espaços democráticos da universidade. Olha, deixa eu dizer, novamente, vou pegar exemplo prático para não fazer um discurso teórico aqui. A primeira eleição que eu ganhei na Faculdade de Ciências Médicas, eu perdi nos docentes e ganhei nos alunos. E por isso eu fui eleito, ganhei nos alunos e nos funcionários. Sabe com que percentual? 85% dos votos dos alunos, 70% dos votos dos funcionários. Isso foi decisivo para quem perdeu nos docentes. Então, não desvalorizem o voto de vocês vale muito, tá certo? O que eu acho é que nós precisamos ampliar essa discussão. Essa discussão precisa sair da mesmice de 3/5, 1/5, 1/5, 1/3, 1/3, 1/3. O que nós precisamos, no meu ponto de vista? Nós precisamos envolver a sociedade nessa discussão. Nós prestamos um serviço à sociedade e não chamamos a sociedade a opinar sobre a nossa universidade. Nós nos sentimos dono da universidade, todos nós que estamos aqui, servidores docentes e não docentes e alunos. E achamos que cada um de nós tem uma fórmula melhor para a universidade. Não é verdade isso, nem sempre, e nem está correto isso. A minha ideia é que nós devemos ter uma participação maior da sociedade, não só nos nossos colegiados, como também na escolha para o reitor, tá certo? É muito cômodo e muito corporativo tudo ser decidido por votação interna, mas eu acho que nós devemos ampliar o espaço democrático e dizer que a sociedade tem que participar mais da eleição de reitor. Isso é muito importante. Não é só porque o governador foi eleito ou que os deputados foram eleitos pela população que eles têm o direito de escolher ali na lista tríplice. Eu acho que é pouco democrático. Mais democrático seria a gente... Eu não tenho essa fórmula, viu? Estou dizendo que eu quero abrir a discussão para a gente ampliar a participação da sociedade na universidade. A sociedade que nos olha no dia a dia, ela é importantíssima. É a ela que nós devemos prestar contas, tá certo? E ela tem que ter uma participação maior no conselho universitário e ela tem que ter uma participação maior na escolha de reitor. O reitor aqui, ele não é representando os docentes, do funcionário, muito menos como alguns pensam, erradamente, de uma área. Isso é brincadeira, tá certo? O reitor, ele vai aqui prestar um serviço para a população de São Paulo. Então ele tem que fazer o melhor para a população. E essa população não é chamada a opinar na escolha do reitor da Unicamp. Então eu acho que nós precisamos sair da mesmice, parar com essa discussão nossa corporativa e avançar para uma discussão que seja realmente democrática e envolva a sociedade. Dadas essas últimas considerações do senhor, né, qual é a sua posição sobre a Unicamp realizar uma estatuinte
né, que faça a revisão geral do regimento e dos estatutos, né, e que também discuta a questão do regimento disciplinar dos corpos docentes, discentes e técnico-administrativo, bem como também do processo de sucessão de reitor, alterando para um processo eleitoral que se encerre na universidade e não uma consulta como é hoje. Perfeito. Paulo, eu acho que essa é uma coisa que nós vamos ter que evoluir para isso. Isso é natural, o sistema democrático ele tem que fazer revisões periódicas, tá certo? Ele tem que parar para discutir. Eu acho que está na hora da gente fazer, não só para a gente melhorar a democratização interna, eu acho que está na hora da gente acelerar processos, definir por uma série de leis novas, onde a vida no campus fique muito mais ágil do que é hoje, a vida administrativa, né? Muito mais cultural do que é hoje. E eu estou de pleno acordo que nós temos que rever esses processos de punição que estão aí mofados, tá certo? Eu acho que nós precisamos tirar o mofo deles, jogar isso fora, construir um novo acordo com as pessoas, onde se respeite a lei, mas que as punições reflitam o fato que aconteceu, e não punições que podem refletir uma coisa muito antiga, que não tem nada a ver com o que acontece hoje, tá certo? Sou completamente contra a gente criminalizar movimento social, mas também defendo que nós temos que ter um respeito pela coisa pública, tá certo? Eu acho que há um equilíbrio aí que precisa ser encontrado, e esse equilíbrio é fundamental no sistema democrático. Mas eu estou disposto a rever tudo isso. Eu acho que está na hora da gente rever uma série de coisas na Unicamp, e a Estatuinte não é uma má ideia, é uma coisa que me parece muito saudável. Bom, candidato, nós elaboramos um termo de compromisso, né, que será apresentado a todos os reitoráveis, né? Nesse termo consta o quê? Que o candidato não assumirá a posição de reitor caso não for o primeiro colocado na consulta, né? E daí, nesse sentido, nós gostaríamos de entregar para o senhor esse termo para que você possa assinar e se comprometer que só assumirá o cargo se for o primeiro colocado na consulta, garantindo que o processo seja minimamente democrático, né? Eu tenho direito a falar? Posso falar? Eu faço o compromisso público aqui que eu só assumirei se eu for o mais votado. Por que isso? Porque você não tem condição de administrar uma universidade democrática com pessoas esclarecidas quando você não foi o escolhido. Que coisa é essa? Eu sou professor aqui, eu quero o melhor para a universidade. E eu sou um democrata. Um democrata jamais vai aceitar um cargo para o qual ele não foi eleito, tendo sido uma pessoa eleita no lugar dele. Isso não é democracia. Então, isso não faz parte do meu dicionário. Eu assino agora, sem precisar ler o documento. Assumo o compromisso público com todo mundo que eu só aceito ser indicado pelo governador se eu for o mais votado. Se não for, eu não aceito. Tá certo? Então, gostaríamos de entregar o termo. Assino com muito prazer, colocando toda a minha história e o peso da minha história nessa caneta que assina aqui. Obrigado, candidato.